Se hoje é possível andarmos entre incontáveis ervais cultivados e nos impressionarmos com sua imensidão e beleza, conhecer indústrias ervateiras modernas que processam milhares de quilos, geram empregos, renda e riquezas, isso se deve àquelas pessoas que acreditaram no potencial da erva mate. A saga do pioneirismo do setor ervateiro é um projeto cultural viabilizado pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, através do financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. Por isso, te convido, com todo carinho, para conhecer um pouco mais a nossa história, com a história do setor ervateiro e a saga de seus pioneiros. A pioneira foi a do pai, meu pai foi a pioneira. A possibilidade de criar um novo potencial econômico a partir da tradição indígena de consumir o mate, aliada à coragem, trabalho e expertise para os negócios, característicos das famílias de imigrantes, contribuíram muito para o empreendedorismo do setor ervateiro. Filho de Pedro Auler e Otília Schaeffer, seu Afonso seguiu os passos empreendedores do pai e o espírito pioneiro dos avós, tornando-se um importante personagem na história da formação da cadeia produtiva da erva mate, despontando pelos idos de 1920 como um dos primeiros investidores no beneficiamento do produto erva mate. O meu pai nasceu em 1905, lá no campo, na Casa de Pedra. Todos os irmãos nasceram lá. E aí se criaram em 1927, por ali. E eles começaram a ver que aqui tinha muita erva, toda nativa, né? E o meu avô tinha todas essas áreas aí no Gramado, era tudo dele. Então ele tinha muita erva nativa para tirar. Eles achavam muito fácil tirar, não plantavam nada, só tiravam, né? E esperavam 3 anos depois voltar de novo, né? Aí o meu avô, com meu pai e o meu tio Teobaldo é aquele que fez aquela casa no Gramado de pedra, que está até ali hoje, aliás, de material. Aí chegou num ponto que o meu avô não queria mais ficar de sócio. Aí ele vendeu para o meu pai e para o tio Teobaldo. Passaram-se anos, aí o tio Teobaldo resolveu cuidar da venda, naquele tempo se chamava de venda, aquela casa de comércio que ele tem ali. Aí meu pai ficou sozinho. E essa ervateira que o meu avô fundou chamava-se Zulmira, ervateira Zulmira. E quando meu pai comprou as partes do meu avô e do meu tio, ele achou que Zulmira era um nome que não dava muita sorte, porque ele conhecia uma mulher que se chamava Zulmira e que não tinha sorte. Então ele resolveu mudar o nome de Zulmira para Figueira. Essa ervateira continuou funcionando e o meu pai precisava de mais erva. Aí ele se associou ao Isidoro Fornari, que tinha bastante erva. Aí os dois continuaram a moer erva porque tinha muita matéria-prima, né? Passaram-se um tempo, eu fui estudar em Nametoque e o meu pai sentiu que eu não voltaria mais para casa para ajudar ele, porque aquela história, meu filho vai continuar o que eu estou fazendo, o que não haveria de acontecer. Aí ele fez uma proposta para o Isidoro Fornari e o Isidoro Fornari comprou a ervateira toda, né? Só no instante que ele comprou a ervateira, ele trouxe a ervateira para a arvorezinha ali na Rua dos Fornari, não sei se era a Rua dos Fornari, não sei o nome, chamava Rua dos Fornari. E a ervateira ficou ali. Foi pelos anos 54, parece que foi, por ali. Ficou vários anos ali a ervateira,
E depois os Fornari resolveram levar ela para Lajeado. E viemos morar em Arvorezinha, acho 1960, por ali, quando foi feita aquela casa ali, né? A posse Schaefer é enorme. E eles eram dono, isso era o sogro do Pedro Auler, que era dono, né, dessa área de Schaefer. E na época esses caras compravam, porque aquilo lá não valia nada, né? Então era fácil comprar. E o meu avô, como casou com a filha do Carlos Schaefer, que era o patrono do Schaefer, que inclusive está enterrado ali no Gramado, ele casou com a filha do Carlos e aí ele começou a comprar terras para ele também. Depois ele dividiu entre os filhos, cada um ficou com uma área, né? Ali daquela casa de material que tu conhece, vai até lá no Barro Preto, um pouquinho antes, lá o tio Adolfo, o pai do Leoducir também. Então ele tinha uma área muito grande de terra. A quantia hoje eu não saberia te dizer, mas era bastante. A participação foi de ambos, né? Italianos e alemães. Essa gente foi dos primeiros moradores da região, porque essa gente veio tudo da Alemanha. O Carlos Schaefer e o Jacob Auler, eles eram casados com duas irmãs. Entende? Então eu já saí dali um parentesco. Esse Carlos Schaefer casou com uma Land. E o Jacob Auler, que é o pai do Pedro Auler, então seria o meu bisavô. E esse Jacob ficou em Palmas, não veio para cá. Só depois o Pedro Auler começou a constituir a família dele. Aí ele saiu de Lajeado e foi para o campo. Aí que ele construiu aquela casa. E eles mantinham os casamentos entre eles para primeiro não dividir o patrimônio, ficava entre eles, né? E lá em cima tinha a casa do Carlos Schaefer, lá onde tem a casa era a casa da Zélia Fornari, do Arcanjo, bem para cima. A casa dele, os vidros, ele tinha vidro todos coloridos, as vidraças tinha todas as cores, cada quadradinho de vidro tinha vermelho, verde, amarelo. E é uma coisa interessante, isso vinha tudo da Alemanha, né? Era uma turma que tinha ali de alemães, né? De origem alemã, e o resto do pessoal era italiano, né? Tanto que fazíamos futebol alemães e italianos. E lá fizeram a gruta ali, fizeram a igreja lá em cima. Depois aí desmancharam a igreja, porque estava muito velha, e ficou ali no Gramado, só na gruta, né? Inclusive, tu vê aquele cemitério, o cara resolveu fazer um cemitério, né? Não sei se ele inaugurou ou não, né? Mas ele está enterrado até hoje, ele está lá, né? O Carlos Schaefer. Mão de obra trabalhava no fim da semana, iam lá em casa, acertavam as contas, meu pai pagava, tarefeiro, os caras trabalham no Barbacoa e no moinho, no soque de erva. Não tinha carteira, não tinha nada, ninguém nem sabia, eu acho que nem conheciam isso. E os trabalhadores dele eram tudo braçal, era tudo gente daqui, que no soque de erva eram os mesmos, o desgalhador era sempre o mesmo, até morreu ano passado, morava ali perto do campo de futebol. E ele mantinha sempre as mesmas pessoas. E atrás da casa dele existia uma serraria. Também era sempre as mesmas pessoas. Inclusive o Silvestre Minúsculo, que é pai da Gesse e do Adilar, era o que arrastava. Naquele tempo se arrastava pinheiro com bois, 7, 8 juntos de bois puxando um toro, porque era muito pesado. E aí a erva mate era tocada a força da água, né? Força motriz era a água. E era bem grande para a época, né? Porque o resto, ele vinha até aqui em cima, perto do Gramado. Até ali vinha a parte da represa. Era bem grande o açude. E a indústria era tocada com a roda d'água, né? Tu conhece as rodas d'água, né? E funcionava, né? Não tinha outra coisa, não tinha... E a serraria era tocada com máquinas a vapor, aqueles baseados nos trens, né? Queimava a lenha, fervia a água e tocava, né?
O soque de erva não, era tocado só a água, porque tinha muita água, era muito abundante, não faltava água. Tinha, mesmo no verão, não faltava água. Aí todo mundo começou a fazer, por exemplo, Ilópolis tinha Amável, o Putrique em Antagor, isso era bem depois, o Putrique em Antagor já tinha a Safira, que depois compraram e veio para cá. Era só essas que existiam aqui, não tinha mais nenhuma. Mas a pioneira foi a do pai, meu pai foi a pioneira. Essa lembrança a gente sempre leva, né? Porque não tinha outra coisa, né? Era só cuidar da erva mate, né? Então ele só se dedicava, deixou a serraria um pouquinho de lado e só cuidava da erva mate. E naquele tempo tudo era manual, se empacotava a erva de 1 quilo, numa balança tinha um funil, botava o pacote embaixo daquele funil, enchia o pacote aproximado a 1 quilo, botava numa balança, se tinha mais tirava, se faltava botava, era tudo manual. Hoje não, hoje tu sabe perfeitamente que não é assim, né? E a erva ia tudo para Lajeado e Estrela, toda a produção ia para lá era vendida lá. Não ficava, praticamente ficava só o consumo do pessoal daqui, ficava aqui. E o meu pai tinha o hábito de, na última carijada que ia sair de erva, ele misturava poejo, cancarosa e outras ervas para dar um sabor diferente na erva. Tanto é que os caras, quando vinham aí, eu queria uma erva da sua, quer dizer, a erva que ele guardava para ele tomar chimarrão. E normalmente a erva que ia para venda era industrializada e ia pura, né? Não tinha açúcar, ninguém imaginava botar açúcar na erva, né? Que hoje tem as ervateiras, usam açúcar. Na época a marca valia muito dinheiro. Que no passado, para te conseguir uma marca de uma ervateira, era muito dispendiosa e cara e demorada. Ia para o Rio, eu me lembro que foi para o Rio de Janeiro, porque o Rio era a capital, né, na época da República, e demorou muito tempo para vir a marca. Aí quando veio a marca, estava registrada a marca. Hoje não, hoje você registra uma marca com facilidade, porque no tempo você registrava marcas e patentes, né? Demorada e dispendiosa, né, e cara para fazer isso. E toda a produção, vinham os caminhões aqui, carregavam e levavam para Estrela. Estrela e Lajeado era levada a erva dele. A empresa que comprava a erva dele lá, que buscava aqui. Ele não tinha essa despesa, eram caminhões grandes para a época. Alfredo Arenhardt, ele até tem uma empresa deles ainda no asfalto. Tinha contabilidade e eles eram compradores. Então eles faziam contabilidade e compravam a erva daqui. E naquele tempo contabilidade era muito por cima, ninguém se preocupava muito, né? Faziam contabilidade para ter uma noção, mas não existia por intermédio, por pressão do Estado, veio um ICM, uma coisa parecida. Não tinha isso aí. Se preocupavam, né? Não preocupavam em tirar uma nota, nada. Apesar que quando o caminhão saía com erva daqui, ele sempre tirava uma nota, isso eu me lembro. Tirava a nota para levar para Lajeado. Estrela, aliás, mais era Estrela. Aí, devagarzinho, um vai para um lado, outro vai para outro. E foi assim, o pai ficou, né? A marca daqui da região era a figueira, né? Era a natureza que te dava. A erva mate lá sem plantar, né? A água à vontade sem ter problema, né? Então, a natureza te presenteando, né, com isso tudo. Mas a pioneira foi a do pai, meu pai foi a pioneira. Senhor Afonso Auler, um herdeiro da coragem e ousadia dos imigrantes alemães. Visionários empreendedores que, junto a italianos e tantos outros, ajudaram a construir o município de Arvorezinha e a abrir caminhos, dando os primeiros passos na saga dos pioneiros do setor ervateiro.